Então, hoje é a nossa oitava aula. A gente vai falar da oitava lei, né? Da oitava lei até a 13ª lei, dando continuidade, né? E então vamos lá. A oitava lei é a lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos encarnados com o médium ou com outros espíritos encarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde mentalmente forem enviados. Não sei quando vocês leram, ou acho que a maioria talvez não leu, talvez fique um pouco meio confuso, né? Não dá muito para entender o que é essa lei, talvez porque ela tem um nome gigante, né? Ah, mas de uma forma prática, né? A gente tem que entender que tudo, quando a gente fala de energia, né? Quando a gente fala de espiritualidade, tudo é um processo muito de sintonia, né? Então, quando você entra em sintonia com alguma coisa, você se liga a essa coisa, né? Então, quando ele fala o ajustamento de sintonia vibratória do espírito desencarnado com o médium, é você conseguir sintonizar com esse ser desencarnado, né? E isso a gente faz, dou um exemplo bem simples, assim, onde que a gente consegue, de certa maneira, fazer essa sintonização, né? Quando a gente vai fazer uma oração, que a gente se conecta, né, com uma certa egrégora, com uma certa, alguns seres, né? Então, eu tenho muita fé em tal santo, né? Que é bem mais comum no Brasil. Então, aí você começa a sintonizar à medida que você vai rezando, que você vai é, elevando a sua vibração pela oração, né? Você começa a sintonizar esses seres, né? E assim também você faz o contrário, né? Quando você começa a xingar, a esbravejar, ficar com raiva, a querer destruir, né? Então você começa a sintonizar com outros seres, né? Quando você quer fazer alguma maldade, né? Vamos dizer assim. Então é tudo por sintonia, né? Então é como se fosse bem autorregulação o universo, né? Por isso que essa ideia de que alguém vai vir te punir, alguém vai vir te julgar, é um negócio muito que a moral humana inventou, né? Porque é tudo por sintonia. Então você sintoniza e também desintoniza, né? Então nesse processo aqui da oitava lei é justamente isso. Você sintonizar, né? Consciente, você sintonizar o espírito desencarnado com o médium. Para quê? Para trazer ou alguma mensagem, né? Ou para que esse ente desencarnado ele consiga pegar uma energia para ele conseguir subir. Ou você sintonizar esse espírito, né, desencarnado com o ambiente, né? Ou seja, o ambiente no sentido de alguma vivência que ele viveu, né? Ah, Como assim, né? Aí a gente volta naquilo que a gente já conversou um pouco, né? Que tudo aquilo que já existiu, imagina o seguinte, que você viveu um momento muito feliz, né? Talvez, sei lá, a sua lua de mel foi muito feliz. Aí você precisa sintonizar com um momento muito feliz para você elevar a sua vibração. Então, o que, que você faz? Você vai e, vamos dizer assim, mentaliza esse momento e você rapidamente é transportado para esse momento, né? Assim, quando a gente é encarnado, a gente não consegue fazer isso de uma forma tão fluida, né? Tão fluida. Mas quando você está desencarnado, você pensa, você já está lá, né? Então, porque você não tem mais o corpo físico, né? Uma coisa mais densa que vai dificultar a sua locomoção no espaço-tempo. Então, esse processo é muito usado, né, para colocar o espírito de novo sobre aquele lugar, né, para ele rever aquilo, né, rever aquelas cenas da época, esclarecer sobre os problemas atuais, né, é como se fosse para o espírito conseguir ter um entendimento, né, da onde que começou esse desequilíbrio dele, né, o que que aconteceu, é como se ele conseguisse rever, né. Às vezes a gente pode fazer isso, né, tipo de induzir o espírito, às vezes você simplesmente abre uma tela e ali você projeta aquilo, né, aquele passado dele, né.
onde ele consegue se deparar com ele mesmo, né, no passado e ver onde começou o desequilíbrio, né. É uma maneira vamos dizer assim, de você doutrinar aquele espírito desencarnado, né, que dá o entendimento, a compreensão de como é que ele construiu esse caminho, né, de desequilíbrio. E também, quando você incorpora, né, por exemplo, como é que você incorpora o subnível, sendo que o subnível ele não é necessariamente um espírito, né, mas sim uma parte do espírito do paciente, do consulente, né, mas por essa frequência, né, por essa sintonia de vibração, onde você vai ter que ir lá e sintonizar com esse ser, né, com essa parte da pessoa e trazer a informação que está lá, né. E não seria necessariamente um espírito, mas sim essa parte do espírito, né, que é quase tem vida própria, né. Mas isso também é usado no processo, essas leis aqui, a partir da oitava, ele vai falar muito do processo de obsessão, né, que de certa maneira a apometria também trata, né. Então, quando você vai trazer os obsessores para você tratar eles, você acaba tendo que sintonizar com a faixa vibratória deles, né, para você conseguir se conectar a eles e trazer eles, né, para tratamento, né, para conduzir eles, né. E aí, quando isso acaba, você desfaz a sintonização, né. E no processo em que você sintoniza, né, você acaba sofrendo as limitações fluídicas do obsessor, né. Ah, à medida que a gente trata esse obsessor, essa ação fluídica acaba desaparecendo, né? Isso é muito comum o seguinte, você tá, aí aparece o obsessor e você sente, né, aquele mal-estar, né? Seja talvez por alguma coisa que ele morreu, né? Talvez ali uma faca, uma facada em algum lugar, ou talvez algum ferimento, ou talvez a própria limitação mesmo, por ser talvez um espírito já um pouco mais degenerado, né? Em termos estruturais mesmo, né? Mas isso desfaz a sintonia à medida que a gente trata e consegue conduzir esse espírito ao seu destino, né? Seja no tratamento, ou seja, ao seu lugar ali no umbral da vida, né? E o propósito que se aplica essa lei é justamente de auxiliar nesse processo, de certa maneira, de desobsessão e também de educar esse espírito um pouco mais rebelde, né? Mostrando a ele as situações do passado e também as suas consequências no futuro, mas principalmente como é que esse desequilíbrio começou, né? É como se você fizesse uma regressão no próprio espírito, né? E aí mostrando para ele como é que isso começou. O processo educativo e tudo isso, lógico que aqui não vai falar sobre a incorporação, mas a gente pode dar para fazer tudo isso em forma de desdobramento, que a gente faz aqui, né? É tudo por desdobramento, não tem uma incorporação na matéria. Né? A nona lei, que é a lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo, vocês já perceberam que, assim, para você entender esse mundo espiritual, para você trabalhar com essa ideia de energia, de espiritualidade, você tem que trabalhar muito sobre o paradigma do mentalismo, né? Vamos dizer assim, né? Então, é bem hermetismo, né? Então, você tem que entender que o todo é mental. E que quando você desdobra, você está nesse mundo astral que é mental, né? Onde você pode criar as coisas, as realidades, também você está presa as suas próprias criações, né? Porque quando a gente fala assim, a gente vai deslocar esse obsessor para ele entender o passado dele, né? Então, tudo isso, lógico, que é feito sob comandos, né? Então, você vai dar um comando para ele voltar e aí ele vai fazer essa regressão. Mas tudo isso é de uma forma mental, é um deslocamento de projeção da mente, né? Então, assim como a gente vai lembrar do passado, né? Então, daquele evento que aconteceu que gerou isso hoje, né? Vamos pegar esse recorte dessa vida. A gente vai fazer isso numa perspectiva panorâmica de várias vidas, né?
A nona lei é a lei do deslocamento de um espírito no espaço-tempo, né? Que é o que eu estava falando, assim, né? Como é que o espírito ele pode deslocar tão facilmente nesse espaço-tempo, né? Porque é a questão, temos que ver esse paradigma espiritual, paradigma mentalista, né? E essas leis, elas acabam uma entrando dentro da outra e uma esbarrando na outra, porque elas são muito parecidas, né? Então, essa nona lei também é uma perspectiva de determinar, né, que o espírito volte para alguma época do passado, né, através de pulsos magnéticos, né, ou seja, de um comando, né, direcionado e que dá um, quando fala pulsos magnéticos, geralmente está muito ligado a você conseguir tanto ao estralar de dedos, mas de você colocar uma energia para aquilo realmente acontecer, né? Não é só vai lá e lembra a sua vida passada, mas eu vou te, não é bem induzir, mas eu vou te dar esse comando mesmo, né? Ah, e isso serve para o espírito, né? Tomar consciência, porque é a consciência que cura, né? A consciência que liberta. Então, à medida que o espírito toma consciência de como é que ele cria esse karma, né? E como é que ele vai, essa coisa vai da lei da causa e efeito, ela vai se desdobrando no passar do tempo, né? Ele vai tomando consciência e vai se libertando disso, né? Vai criando entendimento, vai criando compreensão, e a partir daí o espírito consegue pedir ajuda, ele consegue dizer, não, peraí, eu acho que eu posso fazer diferente, né? E é tudo isso. Nessa lei também se pode conduzir magos negros ao passado para que revejam, entenda, até mesmo seja anulados os campos de energia criados por iniciações. Aqui fala por iniciações, mas aqui a gente pode usar isso também na perspectiva de quebrar a magia negra, né? Então, porque tudo que é feito no físico, né? Por exemplo, fez uma magia ali que usa alguns elementos físicos, aquilo vai acabar. Só que o momento que faz aquilo, aquilo gera um campo magnético, né? Aquilo gera um campo de força e uma duplicada no astral. Então aquilo começa a existir enquanto energia no astral, mesmo depois que a matéria acaba. E aí é onde que entra esse processo de a gente falar, ó, a magia foi feita para os meus avós ou para os meus pais e que ainda respinga em mim, né? Então a gente precisa deslocar nesse tempo que foi feito no passado, mas que essa energia ainda continua reverberando, então a gente precisa ir lá e desfazer esse campo energético, né? Hum, e aí é tudo uma condução, né? Então você vai conduzir ele para onde que foi começou esse desequilíbrio, né? Aí você fala assim, como é que eu vou fazer isso, assim, né? Assim, aqui a gente não faz o processo de incorporação, né? Então vamos ter essa incorporação na matéria, né? Então é tudo no processo astral, no processo mental, né? No processo de desdobramento. Então, você vai, lógico, com a assessoria, né? E com todo o respaldo e amparo da espiritualidade, você vai conduzir esses espíritos a ter essa compreensão, né? Eu gosto muito da palavra de doutrinar, não, porque é uma coisa que eu acho muito forte, mas de conseguir ter essa compreensão e assim tratar, né? Porque a gente trata a partir da consciência. Né? E aí o espírito vai conhecendo essa lei do karma, que é a lei da ação e reação, né? Como é que ele foi criando isso, como é que ele pode ir se libertando disso, né? Aqui ele fala assim, como é que se apagam esses campos magnéticos em situações de entidades, né? Aí fala que é levando ao local e época mediante confronto com acontecimentos são projetados pulsos energéticos de fórmulas, rituais e amuletos, né? Aqui é bem técnico, né? Assim, né? Então não é uma coisa, de certa maneira, seria fácil fazer. Né? Mas como aqui a gente conta com uma certa gama de espíritos assim, que também entende muito disso, então a gente consegue ir lá e desfazer isso também de outras formas, né? Até mesmo fazendo outros tipos de rituais e magias, né? Para desfazer esses campos.
Pelo menos é o que eu já vi fazendo. Na nossa experiência aqui. E aí é muito focado nisso, mas acho que aqui é uma coisa muito importante. Primeiro a gente entender o que é o desdobramento, né? Depois a gente entender como é que esse desdobramento, qual que é o desdobramento do desdobramento, né? Vamos dizer assim. Então a pessoa sai fora do corpo, mas sai fora do corpo e como é que ele navega fora do corpo, né? E aí a gente trabalha essas leis aqui a partir da oitava, vai trabalhar bastante isso, né? Como é que, quais são as funções, né? Quais são as possibilidades de ação, né? E de trabalho, né? Nesse processo de desdobramento, deslocar o espírito no espaço-tempo, né? Aqui na 10ª lei vai falar sobre a lei da dissociação do tempo e espaço. E aqui é muito interessante porque é onde que a gente tem uma noção um pouco da perspectiva da matéria e da energia. Então, quando ele vai falar sobre a questão de o espírito ele consegue dar esse salto quântico, né? Meio que passando ele de um tempo para o outro, né? Então, e é muito parecido a lei com a outra, né? Vocês vão perceber isso. Então, quando o espírito, ele, por exemplo, você fez uma merda hoje, e aí a gente te projeta há 100 anos lá na frente, ou 300 anos na frente, para você ver quais são as consequências do que você fez hoje, né? E aí a gente começa a ficar um negócio muito doido, assim, porque aí o passado e o futuro, ele já meio que vive ao mesmo tempo, né? Tudo já existe, né? E aí você projeta aquilo, aí o espírito ele vai, mas quando ele volta, você tem que tomar cuidado para ele não ser esmagado por essa energia, né? Porque aí tem a questão da matéria e da energia. Porque aí ele pode se organizar no processo de você jogar ele muito rápido para o passado de novo, né? Ou para o momento presente. Então ele foi lá e de repente você vai ter que regredir ele no tempo. Aí ele vai no futuro para realmente também compreender, assim como ele foi no passado para compreender como é que ele causou isso, ele vai no futuro para ele ver as consequências do que ele causou, né? E como é que ele vai sofrer essas consequências, que aí ele vai sentir o peso do próprio karma que ele criou, né? Que é essa massa energética negativa de karma que a gente vai dissolvendo, né? O processo de encarnações aí é o processo de a gente dissolvendo esses karmas negativos, né? E assim cada vez mais refinando o nosso espírito para que ele cada vez mais esteja mais leve e consiga orbitar em novas paragens espirituais, novas orbes, novos mundos astrais, né? Que sejam cada vez mais rarefeitos, né? Então, o processo do karma é uma lei natural, né? O karma ele não é ruim, né? Ele é uma lei natural e que tem a função de realmente educar o espírito, né? Que é uma coisa muito automática, assim, não é uma coisa que estou sendo punido pelo meu karma, né? Mas o karma quem criou foi você e quem vai desfazê-lo é você. É muito simples assim, né? Não tem esse julgamento moral. Essa coisa assim, que alguém te colocou karma, que você é vítima do karma, né? Você criou o karma. E aí, quando você projeta o espírito para ele ver as consequências do que ele fez, né? Há uns 100, 300 anos na frente, ele consegue começar a perceber e sentir o peso desse karma dele, né? É como se ele já realmente pudesse sentir, vivenciar aquilo. E aí, quando você traz ele de volta, você tem que trazer ele devagar para que ele não se transforme em um ovoide, né? Ou seja, para que ele não, que essa massa kármica, né? Esse peso, né? Não acabe compactando em cima dele e assim, de certa maneira, destruindo todo o seu envoltório, né? E acabando deixando ele no formato de ovoide. Ovoide, muita gente talvez não conhece, é como se o espírito regredisse e aí ele se torna como se fosse um ovo, né? Então ele vai perdendo a composição física, né? A composição astral, a composição até mesmo um pouco do mental inferior e começa a se tornar apenas um ovo de energia, onde que tem ideias repetitivas, né? Porque ele não consegue mais ter uma certa mobilidade, né? Uma certa vontade própria, né?
a 11ª lei é a lei da ação telúrica sobre os espíritos encarnados que evitam a reencarnação. Isso acontece porque, e aí a gente volta a entender que é o seguinte, que é uma questão muito de autorregulação, né? Então é uma questão muito natural. Não é que alguém vai fazer isso, né? Mas é uma questão muito natural. Então, quando falar ação telúrica, a gente vai estar falando sobre gravidade, sobre magnetismo, né? Sobre massa. Então, são coisas muito físicas, né? Então, por mais que, quando a gente vai falar de espírito, a gente está falando de energia, mas é uma energia que tem uma certa massa, né? Uma certa matéria. E aí ela sofre essa ação da energia telúrica, né? Que é o magnetismo e a gravidade do planeta Terra. Imagina que você tem um certo peso, né? Seu karma tem um certo peso, o seu espírito, com tudo isso, tem um certo peso. E aí esse espírito precisa reencarnar de novo para liberar esse peso e subir mais um pouco. É como se fosse uma espiral, assim, né? A gente reencarna, solta um pouco do peso, sobe e volta até onde que a gente não precisa mais vir, por descarregar tudo e aí a gente poder orbitar outros lugares mais leves, né? Vamos dizer assim. Só que tem espíritos que não. Tem espíritos que vêm e já tem uma certa inteligência, né? Sabe como é que funcionam as coisas e começa a trapacear, né? Então, ele já não quer mais voltar e sofrer toda essa ação do magnetismo da Terra, puxando ele de volta e ele está preso no corpo, né? Então, ele prefere ficar na vida espiritual. Lógico que também, na parte assim, de espíritos elevados, eles conseguem fazer isso também, né? Então, as pessoas ficam desencarnadas, sei lá, né, 100, 500 anos trabalhando ali no hospital astral, numa escola astral, porque aquilo ali é muito a missão dele e ele já, de certa maneira, já transcendeu algumas questões, não tem tanta obrigação de reencarnar, né? Ele consegue ficar ali muito tempo. Mas também tem do lado negro da força, né? Então tem, por exemplo, os magos negros que eles conseguem ir burlando essas encarnações porque eles entendem como é que funciona e eles vão burlando. Mas lógico que à medida que o espírito não vai reencarnando, não vai reencarnando, não vai reencarnando, ele começa a se degradar, vamos dizer assim, pela própria ação magnética, pela própria ação telúrica, pela própria ação da gravidade, né? Que puxa ele, não consegue ir muito longe porque não tem energia, né? Inclusive, a gente vê que esses espíritos que fogem à encarnação, né, por exemplo, os magos negros, acaba que eles montam bases astrais, por exemplo, no fundo do mar, onde é um lugar extremamente próximo da Terra, né, e que muito escuro, né, e que se torna um lugar de base de operações, porque é um lugar mais favorável para isso, onde eles não vão sofrer tanto a ação ah, dessa energia telúrica, né? E a gente vê isso também no própria constituição desses umbrais, né? Desses lugares de sofrimento, onde tem muita energia pesada, né? Esses lugares ficam geralmente muito próximos da costa, né? Então, às vezes, a 300 pés de altura, né? Existe um umbral. Lógico que daqui a gente não vê, né? E também, às vezes, a gente pode até passar de avião por lá, a gente não consegue perceber. Mas, geralmente, os umbral, eles são mais perto da crosta terrestre, ou, às vezes, até mesmo, né? Na crosta ou abaixo dela, né? Pela densidade, né? Energética que tem esses lugares que precisa ter para receber, né? E também manter esses espíritos ali. Então, sempre isso acontece, não é uma questão de escolha, é uma questão de lei, é uma questão de uma autorregulação, né? Então, é uma questão que está para além da moral, vamos dizer assim, né? É uma questão que acontece, né? Independente de você quer ou não, né? É uma ação telúrica que sempre acontece. Aí tem esse processo em que, às vezes, a pessoa ela reencarna de uma forma inconsciente, né? Com o próprio automatismo, ou a pessoa, às vezes, com alguma compreensão maior da espiritualidade, da realidade, ela começa a também ajudar a projetar, né, a sua própria próxima encarnação.
junto com os espíritos, né, que faz toda a programação. Mas tudo isso é de uma forma muito natural, né? É quase que um algoritmo, assim. Então, eu chamo de uma autorregulação. Então, no mundo espiritual existe essa autorregulação. E aí, tem esses espíritos que resistem a essa lei natural, a esse processo natural que é reencarnar, que é, né, da forma espiral, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, até que a gente consegue sair dessa roda de samsara, né? Só que quanto mais tempo esses espíritos ficam sem encarnar, mais eles começam a ficar em estados deploráveis, porque eles não conseguem energia, né? Eles não conseguem tanto liberar a energia que eles precisam trabalhar, como também eles não conseguem se alimentar de energia para evoluir. Então eles acabam regredindo até chegar, em último caso, ao ovoide, né? E assim até talvez, né? No último caso, em bilhões e bilhões, ele desaparecer de novo, né? E formar até o último estado, assim, último estado primeiro da matéria, né? E da energia, até que ele começa a voltar de novo, né? Então, nesse processo, acaba que o espírito ele vai se deformando. Então, às vezes, quando você pega aqueles filmes ah, de zumbi, aquela coisa assim, meio esdrúxula mesmo, assim, com aqueles seres muito esquisitos, né? Aquilo ali acaba que tem uma certa inspiração, né? Ou até mesmo de monstros muito estranhos, né? De formas animais muito escrotas, assim, acaba que é muito esse processo, né? Inclusive, começa a acontecer essa zootropia, né? Que é o ser humano começar a se transformar um pouco em animal, por essa própria deformação do seu corpo astral, né? Do seu corpo mental inferior. Então, ele começa a sofrer essa ação e começa a não ter mais uma certa energia para moldar e sustentar a sua forma, né? Inclusive, você chega até a virar apenas aquele famoso fantasma, né? Só a sombra, né? Já a sombra com inteligência, já não tem mais corpo, né? Já não tem mais muita forma, né? Ah, e isso acaba se tornando uma coisa muito prejudicial, né? Porque até que esses espíritos conseguem se recuperar, se tratar, e aí, né, quando eles aceitam a ajuda e tudo mais, eles começam a voltar esse processo de reencarnar para conseguir. Por mais que aí quando você encarna, você pega um escapandro, né, que é o corpo físico, esse corpo físico e essa vivência, né, que você vem descarregar o karma e vem, né, evoluir, isso vai ajudar você a subir de novo e cada vez mais forte, né? E por mais que esses magos negros eles têm uma força mental muito forte para conseguir manipular muita coisa, né? Manipular muita energia, eles não conseguem resistir e escapar a essa lei telúrica, né? De ação sobre o espírito, né? E assim acabando se degradando também. Mas há espíritos que conseguem ficar, né, 500 anos, 1000 anos sem conseguir burlando esse sistema de reencarnação. Mas aí tem um dano muito grande no corpo astral. E aqui a gente vai, e daqui a gente pode pegar uns desdobramentos para várias coisas, né, sobre esse processo, e como é que esses espíritos, por muito tempo sem reencarnar, eles conseguem ainda continuar sobrevivendo, né? Vamos dizer assim, né? Mesmo não evoluindo, eles conseguem ir mantendo, né? A partir do processo de que eles vão começar a ter roubos de energia de outros seres, né? Ou eles vão conseguir. É meio que aquela coisa assim: a pessoa não progride, mas ela consegue formar uma organização criminosa para roubar e conseguir continuar existindo, né? É bem mais ou menos isso que funciona para esses espíritos que vai fugindo essas leis encarnatórias, né? Hum, hum.
Rafa, Oi. e aí esses espíritos, eles não têm nem oportunidade de evoluir, assim? Como que funciona? Depende do caso, né? Às vezes o espírito desencarna, aí ele continua achando que ele não morreu, né? Então ele tá lá fazendo as coisas dele, ele vai ficar ali, aquelas casas assombradas, né? Que tá ali, o dono é do século passado, e o espírito continua ali, continua ali, continua ali. E aí o espírito vai ficando fraco, né? Porque ele não se alimenta de nada, ele não recebe nada, né? E aí vai chegar um momento que, às vezes, né, sei lá, chega alguém naquela casa e fala assim, não, tem um espírito aqui, a gente precisa se livrar desse espírito. Aí, sei lá, chamam alguém lá para tirar o espírito. Aí esse espírito é encaminhado e ele consegue reencarnar, né? Então, isso é um exemplo, né? Que às vezes acontece também. Ele está perdido ali porque às vezes ele nem entendeu que ele desencarnou, ou às vezes ele está apegado mesmo, né? Naquele local ali, às vezes fica ali 100 anos, né? Só que nisso ele vai cada vez ficando mais fraco. Aí ele pode receber essa ajuda, ou pode receber a ajuda até mesmo de um espírito que talvez, sei lá, foi a esposa dele, que a esposa dele talvez tinha uma luz maior e estava lá no astral, e aí falou assim, nossa, mas ele tá dando bobeira ali, eu vou ajudar ele, né? Aí vai lá e socorre ele, né? Vamos dizer assim, tem uma equipe, juntou a equipe lá e vai lá e socorre aquele espírito. Pode ser um caso assim, mais simples, né? De espíritos mais tranquilos, né? Que, né, são mesmo de uma ignorância mais básica, né? Agora, em termos desses espíritos um pouco mais trevosos, vamos dizer assim, eles sempre têm a oportunidade, né? Inclusive, eles continuam existindo porque eles têm a oportunidade de continuar existindo mesmo burlando a lei, né? Então, eles sempre encontram os caminhos de continuar existindo, né? Mas quando eles querem, quando eles, né, eles são pegos, eles querem eles propõem isso, né? E se abrem para isso, eles têm a oportunidade, sim, né? Têm a oportunidade. Acaba que, assim, é sempre um processo, né? Então, às vezes a pessoa tem a oportunidade, mas esses espíritos vão encarnar em civilizações talvez um pouco mais bárbaras, né? Um pouco mais complicadas, porque às vezes pode acontecer o seguinte, eu estava até pensando sobre isso. Então, aí esses espíritos, por exemplo, os magos negros, assim, de repente, ele fala, não, tudo bem, eu me arrependo e tal, vou reencarnar. Aí ele reencarna e vira, tipo, o chefão do crime, né? Então, mas ele está evoluindo, né? É uma tentativa dele evoluir, né? Por mais que ele está continuando fazendo mal, mas ele está tentando evoluir. E é uma oportunidade também. É aquela coisa, não, mas não, mas ele é muito ruim, mas ele está continuando fazendo maldade, mas bem, foi a oportunidade que deram para ele, né? Então, é complicado isso, né? E assim, cada caso é um caso, né? Assim, eu entendo que também é uma questão que eu fico pensando, sabe? Mas esses dias eu tava até sobre isso do obsessor, às vezes até esses obsessores que têm um nível maior, né? Quando a gente, por exemplo, encarnado, também faz oração e pede por eles, mesmo que não incorporando aquela situação, incorporando aquelas entidades, a gente também, de certa forma, está conduzindo para o progresso deles, né? Ou até para a conscientização, não sei, faz sentido? Mas, não, é justamente isso o processo, né? Porque é tudo por energia, né? Então, o espírito que ele tá. Isso, a gente vai falar até uma técnica de apometria lá na frente que fala sobre isso. Que é assim: você pega o espírito, já vou fazer um spoiler aqui, né? Você pega o espírito e aí ele está resistente, e tal, e tal, e tal. O que que você faz? Você fala assim, não, eu vou te mostrar uma coisa boa. Aí você leva o espírito a ver, sei lá, um hospital, a ele ter uma. Ou você mesmo doa alguma imagem para ele muito feliz, muito boa. E aí, naquele momento ali ele eleva. Aí naquele momento é a hora que você pega ele e leva. Entendeu? Porque ele conseguiu sair daquela condição de, sabe? Imagina assim, você tá lá com a sua amiga triste, de repente você fala assim, olha, eu vou te contar um negócio legal que aconteceu comigo e tal, e de repente ela entra naquilo e ela esquece da dor dela. É o momento que você tira ela daquela depressão, entendeu? E aí você pode fazer isso. Então a oração também funciona do mesmo jeito. Você vai doar uma energia e o espírito vai pegar aquilo e ele vai conseguir, pela energia, e às vezes não.
não talvez pelo que você fala, mas pela energia gerada, ele consegue subir um pouco e aí ele consegue, né, ser socorrido, aí consegue buscar outra coisa, né? Ô, Rafa, eu estava pensando aqui um pouco sobre o conceito de bom e mal. E sobre, por exemplo, né, quando a gente encarnado faz uma oração, a gente está pondo um julgamento de bom ou mal a partir da nossa própria experiência, né? Mas você fala como assim? Fazer oração Eu com. estou falando assim, por exemplo, o conceito de bom e mal. Aí eu vou julgar que uma pessoa está numa fase ruim, entendeu? No meu julgamento, a partir do que ela está passando. É, sim, Ô, é sim. meio complicado, tá complicado até de explicar. Mas assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa questão de bem e mal. O que seria esse conceito de bom e mal, por exemplo? É complexo, né? Porque tudo é uma questão de perspectiva. Imagina o seguinte: imagina que o seu pai é alcoólatra e aí ele não consegue sair daquele de jeito nenhum. Aí você imagina que ele Certo. sofreu um acidente muito terrível para ele ficar em coma 3 meses, para quando ele voltar e nem lembrar que ele bebia, né? Vamos dizer assim. E aí ele começa a se tornar uma outra pessoa. Ou um exemplo mais simples: a pessoa tem um câncer, ela quase morre, só que aí ela consegue mudar a vida dela e ela melhorar. Então aquilo ali foi Uhum. uma coisa mal, né? Mas trouxe um bem maior. Então esse É negócio é mais muito ou menos complexo. assim que era a minha pergunta, sabe? Porque assim, às vezes a gente está considerando que é uma coisa mal, mas é um ponto de vista daquele momento também, que se a gente tiver uma visão mais ampla, às vezes, né? Isso aí é uma coisa bem complicada, né? Porque, assim, por exemplo, quando você faz uma oração para uma pessoa que ela não pediu, está fazendo uma magia negra, porque você está enviando a energia que a pessoa não pediu. Você está meio que interferindo no campo energético dela sem ela pedir. Só porque é uma coisa boa que vai ajudar ela, entendeu? É muito simples assim, mas é a linha tênue, né? Só que é muito da perspectiva, né? Entendeu? Era isso, Luísa? Era, eu acho que você chegou bem no ponto mesmo, assim. Beleza. E isso até mesmo tem muito dentro da magia, assim, porque o que é. Esse negócio de magia negra, magia branca, sempre foi a gente que julga, né? Porque pro mago que faz, ele só faz, ele quer o resultado, não interessa o que vai acontecer, né? O que é o caminho do negócio. A 12ª lei, lei do choque do tempo. Acho que isso aqui eu já falei lá em cima, na verdade, né? Que é justamente isso, quando o espírito ele volta, seja do passado ou seja do futuro, você tem que regredir ele, ou seja do passado ou do futuro, para o momento presente de uma forma lenta para que ele não se horrorize, né? Porque quando a gente fala de espaço-tempo, a gente vê que o espaço ele se desenvolve no tempo. Né? Como é que você tem a consciência que você está evoluindo a partir do seu corpo estar envelhecendo, né? O seu corpo está perdendo algumas funcionalidades, né? Está se decompondo, vamos dizer assim, né? E aí a gente começa a ter a noção de espaço a partir da observação da matéria. Então, nesse processo de que a gente vai trazer o espírito, ou seja, do futuro, ou seja, do passado para o presente, acontece o mesmo processo, porque à medida que ele vai passando pelo tempo, né, ele vai sofrendo essa ação do espaço, né? Por mais que seja no mundo astral, é a mesma coisa, né? Então, ele precisa ser lento para ele ir regredindo de uma forma ah, que não vai trazer prejuízo para sua composição física. Né? Às vezes parece quase que é tudo a mesma coisa. Né? A 13ª lei é a lei da influência dos espíritos encarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados. Evolução do sonho de passado. E aí é onde que a gente tem esses processos obsessivos de obsessores de outras épocas que ainda te perseguem, né? Às vezes o obsessor te persegue uma parte sua que nem é você mais, vamos dizer assim, né? Então você foi, sei lá, casada com o cara
há 3 encarnações passadas, só que, né, hoje você vive uma encarnação diferente, só que aquele espírito ali acha que você é dele ainda, né? Mas ele tá conectado àquela vivência ali, né? E aí a gente tem que pegar, captar esse obsessor, né? E captar o seu nível e tratar os dois, né? E às vezes a pessoa tá nessa vida, a pessoa não consegue ter um relacionamento porque tem um espírito lá achando que manda nela, né? Tipo, você é minha, né? Só que na verdade esse espírito está relacionando com essa parte em outras vidas, né? Tá sintonizado ali. Isso acaba. Rafa, eu tenho uma curiosidade, assim, talvez você saiba me esclarecer. Os espíritos, assim, em geral, eles têm noção apenas da nossa energia ou da nossa imagem dessa vida, assim? Mas aí depende do espírito, né? É tipo o obsessor, por exemplo. Depende do obsessor. Não, mas por exemplo, me dá um exemplo mais concreto, assim. Você fala assim, o espírito, o obsessor te enxergou, assim. Você estava ali no boteco de boa e de repente o obsessor te achou ali. Ele vai te ver enquanto pessoa agora ou ele vai ver as suas vidas passadas, é isso? É tipo assim, ó, por exemplo, pode ser, a gente ouve muito Ficou mudo. dizer, por exemplo, você tá num bar. Só que se você tá num bar, numa vibe, estou com os meus amigos, curtindo, não tô falando mal de ninguém, não tô fazendo não tô fazendo nada que distorça algo que é legal energeticamente, tô curtindo uma cervejinha ali com meus amigos. Os obsessores, você não se alinha aos obsessores daquele local, de certa forma, né? Hum. Aí ele tem acesso, por exemplo, à energia que você está emanando, que não é na mesma vibração que a dele, ou ele tem acesso à sua imagem encarnado, você está bebendo e aquilo ali já é subsídio. Deu para você entender ou falei confuso? Então, mas aí a questão é o que o obsessor quer de você, né? Sim, mas, por exemplo, se ele é um obsessor dele do bar, né? Que ele quer a bebidinha mesmo, ele quer aproveitar talvez dessa vibe que ele não aproveita mais, né? De estar ali bebendo com os amigos. Entende? Tipo assim. Sim. Aí a questão é o seguinte, porque às vezes ele pode sintonizar com você para aproveitar aquilo, né? E aí quando você Aham. terminar, ele vai embora, né? Agora, quando a pessoa é alcoólatra, aí já é diferente, porque a pessoa já tem a sintonia dele, né? Aí, Sim, não, concordo. aí o espírito vai acompanhar ela sempre, né? Aham. Então é muito de afinidade mesmo, né, Rafa? Porque assim, porque a questão é justamente essa. Se você for pensar de um ponto de vista assim, que você tem que ser puritano e tudo mais, isso não existe no mundo, né? Porque a gente sempre está no sobe e desce, até mesmo emocional. Então a gente está subindo e descendo. Então tem dia que a gente está muito feliz, tem dia que a gente não está tão legal. Aham. E aí a questão é justamente essa, a gente entender isso. E assim, tá, a maior parte do tempo eu estou sintonizado com coisas mais elevadas, né? Mas uma hora ou outra eu vou estar no mundo, né? Eu vou estar aqui bem no mundo material mesmo, né? E estando nesse mundo material, a gente vai descer a vibração para estar nele mesmo. Então, a gente Sim. vai acabar sintonizando momentaneamente com esses espíritos, mas aí depois a gente consegue se livrar deles. O problema é quando a gente desce e não consegue subir. É esse mesmo exemplo, né? Então, o pessoal é alcoólatra, ela não sabe pensar em outra coisa, não ser bebida, né? Consciente ou Uhum. inconscientemente, ela está procurando a bebida. Né? Agora, se a pessoa está fazendo um trabalho para a humanidade, a pessoa todo dia ela, né, tem bom caráter, a pessoa tem, sabe, consegue estar num parâmetro elevado e, final de semana ela vai lá e toma uma cerveja, isso ela vai sintonizar ali momentaneamente e ela vai desintonizar depois que aquilo acabar, né? E não vai ficar lembrando Ah, isso do dia a dia para casa dela, né? entendi. Era essa a questão. Assim, o equilíbrio, né, entre estar na matéria e o estar no espírito, assim. Não que isso
seja separado, mas o É, equilíbrio não, entre as partes. e a mesma coisa é a questão emocional. Então, tem dia que você vai ficar puto, vai ficar com raiva, né? E aí você fala, assim, nossa, agora eu vou trair o obsessor, né? Ai, meu Deus. Mas faz parte, né? Entendeu? Assim, então, não é uma coisa ruim, assim. Falar, nossa, agora eu tô... É porque, assim, a gente tem algumas partes doentes nossas, e que, inevitavelmente, a gente vai atrair esse obsessor, essas partes doentes, né? Por afinidade, por sintonia, mas que à medida que a gente consegue ter a nossa outra parte maior do que isso, né? E aí a gente consegue desvencilhar disso e seguir, né? Isso não é o maior, isso não é maior que a gente, né? O processo de obsessão que se torna problemático é quando a obsessão começa a atrapalhar a sua vida. É a mesma coisa de qualquer coisa que você faça, né? Uma coisa é você tomar uma cerveja, outra coisa é você tomar 30, né? Então tem uma diferença nisso, né? E aí é essa questão, né? Quando que a coisa... E é muito psicológico, né? Como é que, quando que uma coisa que pode ser saudável se você, tipo, né, fazer um pouquinho, mas o que que isso se torna uma coisa doentia se você fazer demais, né? Tornar o centro da sua vida. E aí isso é a mesma coisa com o obsessor, né? Com momento ou outro a gente vai estar, né, sintonizando com obsessores, né? E aí a questão é a gente conseguir sempre manter essa conexão, essa tá com o pensamento, tá se conectado com coisas que vão elevar na maior parte do tempo, né? Porque a questão é essa. Era isso? É bem isso mesmo. Valeu, Rafa. Não tem como viver sem obsessores, viu, gente? É porque a gente, tipo, quando a gente tá na linha do espiritismo, a gente olha o obsessor como algo ruim o tempo todo, né? Tipo, como se fosse um alerta. Obsessor é ruim, obsessor ruim. Mas na verdade é um olhar para nós, né? Eu acho que a gente tem que reverter isso na nossa cabeça também. É, a gente que comanda, né? É a mesma coisa que, assim, não tem como viver sem obsessor. É só a gente olhar a nossa volta que vai ter um monte de gente encarnada que nos obsedia. Assim, fala, nossa, que tio chato do caralho. É um obsessor ali, entendeu? É a mesma função, vamos dizer assim, né? Mas ele vai continuar existindo, você vai ter que continuar convivendo com ele, né? Que para você se melhorar, para dizer, opa, eu consigo conviver melhor com essa criatura, né? Então é tipo isso. E esse processo da 13ª lei, que é a influência dos espíritos encarnados em sofrimentos vendo ainda no passado, como presente do ente obsediado, é de às vezes isso acabar proporcionando algumas expulsões psicoemocionais ou até mesmo psicomotoras, né, na pessoa que às vezes ela não consegue encontrar uma raiz, uma explicação nessa vida, né? Então, às vezes ela está sobre esse processo de perseguição de obsessores de outras vidas, né? E aí a pessoa começa a sofrer de tudo isso, uma depressão, de alguma coisa assim que não tem tanta causa aparente, né? E a questão dos obsessores é isso, porque sempre você vai ter alguma coisa para atrair esses obsessores, né? Então, a questão, a melhor maneira de você se defender é você ser bem resolvido com você, né? Com seus defeitos, com suas imperfeições. Porque aí você consegue conduzir melhor as coisas, né? Porque o obsessor, ele é tipo, eu gosto muito dessa analogia, ele é tipo o Sméagol lá do Senhor dos Anéis, né? Então, ele é você degenerado. Então, você, é como se você olhasse e falasse assim, se você, se você cair, você vai ficar igual a ele. Então, ele é tipo um exemplo negativo para você se superar. Tipo isso. Vocês têm alguma dúvida sobre essas leis, sobre o que eu falei hoje? Perguntas que vocês fizeram foram interessantes.
Não, eu queria falar e até perguntar para você, assim, o que que você entende, porque a gente escuta, né, falar, ai, o karma. Eu vim aqui, eu desci, encarnei, e antes de me encarnar... Ai, tá me ouvindo? Tá, né? Sim. Lá já ficou decidido, eu vou passar, sei lá, vou ter um problema aqui grave e vou ter que passar por isso aqui, faz parte do meu karma. Só que eu encarnei e eu tô aqui procurando sempre essa busca por ser uma pessoa melhor, evoluir, eu tô buscando. E a gente fala muito de causa e efeito, né? Porque se eu tô aqui buscando, assim, o retorno também se você, por exemplo, um exemplo, você está fazendo coisas boas, está vibrando alto e você ainda continua com aquele karma, eu ainda vou ter que passar por aquilo, mesmo nessa vida, eu desci, eu reencarnei, eu consegui evoluir, ser um espírito, sabe? Porque quando a gente olha assim, é igual quando você pensa assim, tudo é energia, né? E o que a gente emana é o que a gente recebe, é isso que a gente aprende. E se o que eu emano é o que eu recebo, parece que isso, o karma, ele não chega, sabe? Assim, eu não sei se você Não, consegue mas me aí entender, eu tá consigo te olhando, explicar. mas aí você está olhando com a visão momentânea, né? Então, eu fiz o bem nessa vida, mas na última vida eu botei fogo no Vaticano inteiro. Então, entende? Assim, porque se você olha só para essa vida, Não, eu sei que é só para essa. É verdade. porque são É vários porque. planos de causalidade, né? Entendi. Não é tipo, não é um negócio não é linear. Então, você está fazendo bem agora, o que pode acontecer é o seguinte: você tem um karma, você está fazendo bem agora, e o que que acontece? Em vez de você sofrer um acidente e ficar paralítico, você sofre um acidente e quebra a perna só. E aí dá para recuperar e continuar andando, entendeu? Dá para você aliviar a carga, porque você já está, né, já vai subir na frequência que não te pega, porque todo jeito que vai te pegar, porque estava programado para te pegar, entendeu? Você já estava escolhido, né? Porque agora a questão é essa. Se você vai fazendo coisas boas nessa vida, na próxima você vai receber a recompensa do que você fez nessa. Assim como você vai sofrer o impacto que você fez nas outras, né? O que você vai plantando agora, você vai colher lá no futuro, né? Entendeu? Aí vai ser melhor na próxima. Entendi. É porque a gente pensa, igual você falou, né? Eu acho que o pensamento da gente, por mais que a gente esteja estudando, é complicado, assim, abrir tanto a mente e desapegar disso, né? Dessa vida. Não, e aí tem outra coisa. Às vezes você acha, estou fazendo coisa boa demais, sou muito bom, mas você não é bom porque realmente você precisa fazer. Porque às vezes você é bom, você dá a cesta básica, não sei o quê, mas você não perdoa sua mãe, né? Você Eu realmente sei. precisa fazer, né? Não, eu falo no sentido mais amplo de evolução mesmo, assim, no sentido de uma pessoa realmente que não. Porque caridade, isso é muito relativo, sabe? É igual você falou mesmo, até porque não adianta, né? Você ajudar ali e do lado de cá você tá judiando de alguém ali, por exemplo, ou até mesmo de você, né? Porque às vezes a evolução é até da gente mesmo, enquanto você não entende algumas coisas, mas é eu que preciso melhorar algumas para poder evoluir, né? Não é nem fazer, é comigo mesmo. É complicado mesmo. É simples, mas é complexo, assim, né? Porque você fala, assim, Eu escuto, eu já até falei para você, eu escuto muito o Craio, né? Que é assim, na tradução é do Gustavo Amorim. E ele fala que nós aqui, a gente pensa muito linear, assim, que é tudo, né? Que é o maior desafio, é porque a gente só pensa linear. E é bem isso mesmo, né? A gente parece que não consegue, por mais que você estuda, acaba que algumas coisas que você vai interpretar fica nessa linearidade, vamos falar assim. é porque a gente tem uma consciência encarnada, né?
Então a gente vê o tempo correndo do 0 ao 100, né? A gente vê o tempo do nascimento à morte, né? Então entende, tudo já existe, né? Então a gente vai fazendo essa escolha, né? Então você fez uma coisa que ela já foi, já construiu o seu futuro já, né? E tudo existe ao mesmo tempo, né? Essa que aí o negócio fica mais doido, né? Quer perguntar alguma coisa, Luiz? Eu ia falar que a primeira vez que eu pensei nessa questão do karma, meu medo era assim, cumprir meu karma, eu vou morrer, então eu não vou cumprir meu karma, não. Então eu vou deixar ele para ficar bem para depois. E uma coisa que eu ia te perguntar antes, uma figura também que você falou um pouco aí do Sméagol, né? E eu lembrei que eu queria ter te feito essa pergunta antes. Desdobramento parece um pouco com o desdobramento do Doutor Estranho lá, que ele vai em camadas. Se eu quiser visualizar, você sabe qual é essa imagem? Depois eu vou mandar ela para você. Para você ver se é mais ou menos aquilo. Mas quando a gente fala desse karma, a gente, trazendo para o estudo da apometria, então você tem um karma, aí tem um karma negativo e um karma positivo, né? Então, o karma nem sempre é ruim, né? Então você fez um monte de coisa boa e aí você vai receber a reação daquilo, né? Porque é a lei da ação e reação, né? Mas aí tudo isso vai estar construído, né? Constituído, mapeado lá no seu mental superior, onde tem um projeto de vida. Então, quando você desce para encarnar, você traz um projeto de vida, onde você traz o seu karma negativo e positivo para você aprender as coisas, né? Porque o karma ele é um processo de aprendizado, um processo educacional de descarregar e carregar energia, né? Então a gente se carrega a partir da nossa ação e descarrega a partir da nossa reação, né? Então a gente vai juntando essa energia para ir, como eu falei, dessa espiral, né? Mas aí, se a gente for trazer isso para o estudo da apometria, você já nasce com um projeto, né? Então você não vai pagar todo o karma da sua eternidade de existência, né? Em cada vida você vai pagar uma parte, aquilo que você precisa agora liquidar. E onde que está isso? Está lá no seu mental superior, onde que tem um projeto reencarnatório dessa vida, no seu projeto de vida para essa existência, onde que tem ali as provas, os desafios. É meio que um jogo mesmo, né? Você tem os desafios, você tem as provas, mas você tem os potenciais, as qualidades para passar por aquilo, né? Eu acho que tem vários níveis de karma, né? Então tem o karma ali que é mais uma questão de consciência mesmo, a pessoa não sofre tanto, tem aquele karma que a pessoa já vem sem perna, já vem, né, com deficiências físicas, são grandes limitadoras, né? Mas tudo por um processo de aprendizado e que aquilo não interfere, às vezes, na constituição do espírito da pessoa que se preserva, né? Sai melhor, muito mais purificado daquilo. Assim como sempre fala que as doenças, né, elas são um processo de purificação kármico, né? Às vezes até mesmo o Covid, né, é um processo de purificação kármico, né? Porque ele vai fazer a pessoa ali liberar uma energia material, né? Por mais que as doenças sejam um desequilíbrio, mas todo desequilíbrio tende ao equilíbrio, porque ele é apenas um alerta de que você está fora do equilíbrio, né? Então, a própria doença, né, algumas doenças graves são esse processo de karma. Na verdade, toda doença, né, que é um desequilíbrio que você mesmo constrói, né? Mas essas doenças maiores, assim, que já está meio que programado, né, na parte da programação da pessoa, a pessoa consegue liberar uma energia negativa. Quando a pessoa consegue aproveitar isso, como esses exemplos de câncer, né, a pessoa consegue mudar a vida dela a partir disso, né? E aí, trazendo isso para o estudo da apometria, né, nessas leis agora eles falam muito sobre essa questão kármica, é que a gente tem essa parte kármica, por exemplo, quando a gente vai pegar essas partes nossas de outras vidas que viveram, que não foram legais, que estão em sofrimento, né, que nos afeta até hoje, acabam que fazem parte do nosso karma, né? Todas essas deslíveis, sublíveis, eles fazem parte do nosso karma, e aí a gente, na apometria, a gente trata, né, trabalha isso, e a pessoa consegue dar uma melhorada, né? Eu acho que é a parte dela no agora, né? De mudar
esses aspectos para ela continuar livre disso, né? E aí também a gente tem essa questão dos obsessores de outras vidas, né? Não são os obsessores que a gente pega aqui e ali, mas a gente tem esses obsessores que nos acompanham de outras vidas, né? Que estão sintonizados com essas partes nossas que conviveram com eles, né? E na verdade o obsessor é igual a gente, só que de um lugar meio que degenerado, vamos dizer assim, né? Só que é muito isso, né? É uma linha tênue, né? Porque com certeza a gente já foi obsessor de alguém também, né? Então, não julgue os obsessores, né? Você já foi um. E aí a gente trata esses obsessores, né? Tira esses obsessores e também trata a parte que liga essas duas coisas, que sintoniza essas duas coisas que interferem na vida presente da pessoa, né? Então, acaba que o processo de apometria, eu vejo ele muito parecido com a constelação com a vida espiritual. Então, a gente vai botar a coisa em ordem ali, né, o agregado, né, dos corpos sutis da pessoa em ordem naquele momento, né, que ela precisa agora, assim, precisa trabalhar essas questões aqui, e a gente consegue tirar esses fatores, tratar os subníveis disso, tudo isso, às vezes está ligado ao passado, mas às vezes está ligado ao presente, né? Às vezes são obsessores que ela captou aqui no presente mesmo, alguma magia que foi feita para ela agora, né? Mas a maioria, a maior parte, é para tratar questões do passado, para compreender essas raízes de outras vidas, né? Aonde que está isso, como é que isso ainda está interferindo no agora, né? Vocês têm mais alguma pergunta? Eu tô tranquila, sem perguntas. Vocês estão achando das aulas? Está dando para entender? Está começando a visualizar como é que vai ser na prática? Assim, Rafael, eu parece que está dando para entender, mas tem umas duvidazinhas assim, mas fica mais claro quando você explica, igual essa questão da gente também ser obsessor e tal, essas coisas eu estava pensando nisso também, sabe? Agora também eu tô com a apostila, agora só essa semana eu ainda vou ter mais dúvida depois, porque agora que eu tô lendo, lendo, lendo. Porque para entender tudo isso, a gente tem que entender esse mundo mental, esse mundo, né, astral, assim, né, que é navegar no espaço-tempo, né? Assim como você vai pensar no futuro, assim como você vai lembrar do passado, assim, é a mesma coisa, só que a linha espiritual que é muito mais ampla. E assim, é um pouco do que eu já vinha estudando há um tempo, né? Por isso que não está tão complicado, mas assim, tá bem esclarecedor, porque você está alinhando tudo, assim, colocando tudo no lugar. Samuel, quanto mais a gente vai falando sobre isso, né, por isso que eu priorizei por dar toda a apostila para depois de começar a parte prática, porque às vezes para muita gente é o começo, assim, muita gente não viu isso, né, nunca viu isso, né, nunca trabalhou nada de uma forma espiritual, assim. Então, às vezes a pessoa ir pegando o conceito, a gente fica repetindo, a gente vai, quanto mais a gente vai falando sobre isso, vai se tornando mais normal para a pessoa. E aí vai acostumando com esses conceitos, com essas coisas mais diferentes, né? E a constância é um fator importante, né?
Alguma coisa, Fernanda? Não, Rafa, tá bem explicado. A gente vai vendo as coisas assim. Para mim é meio é que você vai falando, eu vou fazendo toda uma visualização, né? Aí eu já fico meio no receio da visualização ser muito verdadeira, né? Então eu tenho que dar uma controlada para não, né? Para minha facilidade não ser tão grande. É isso mesmo. Logo a gente começa a prática e vocês vão acostumar mais com a coisa. A coisa vai se tornar mais parte da realidade de vocês. Eu fico assim, às vezes receosa, porque como eu tenho uma facilidade de desdobrar muito rápido, aí eu fico meio assim, meio que apreensiva, né? Eu fico tentando me manter consciente todo o tempo das aulas, porque senão, se eu deixar, sabe, a coisa vai fluindo de uma forma, quando eu vejo, já fui, já voltei. Aí é meio complicado. Mas é isso. A gente vai pegando essa facilidade, né? Acaba que quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a desdobrar assim, muito facilmente. Então, você senta ali para dar um descansado, de repente você está saindo fora do corpo. Então é isso por hoje, né, pessoal? Semana que vem é a nova aula, que a gente vai trabalhar a primeira parte das técnicas, né? Acho que aí vocês vão ver como é que a gente vai realmente pegar tudo isso e como é que a gente vai tratar, né? Vai ser realmente um processo mesmo de tratamento, né? A gente vai entrar nessa parte mais prática de como tratar o que realmente a Prometheus se propõe a tratar. Tá bom? Mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui?